Olha, nesse bloco eu quero falar com você sobre a importância dos gatilhos mentais no processo de funil de vendas. Lembra que nós falamos nos blocos anteriores sobre os processos das vendas e do quanto o processo de vendas ele vai estar atrelado com o funil de vendas? Isso porque você precisa conduzir as suas ações, conduzir o seu posicionamento, sempre entendendo que o consumidor ele tem algumas etapas para poder fazer a identificação do seu problema, ter o período do convencimento, ter uma ideia que ele precisa ali tomar aquela determinada ação, ter aquele senso de urgência e depois disso ele precisa tomar a sua decisão, que é a efetivação da compra em si. Para que cada uma dessas etapas aconteçam, você como um bom vendedor e de uma forma muito intencional, você precisa então conduzir a pessoa de modo com que ela vá então perpassando todas essas etapas, que você vá cortando caminhos e vá tornando esse processo de vendas cada vez mais célere. Como que isso vai acontecer? Como que você vai fazer isso? A partir de uma estratégia muito importante, de uma estratégia muito usual, que é o uso dos gatilhos mentais. Você precisa saber que dominar diferentes gatilhos mentais e incorporá-los a partir do seu processo de comunicação, a partir do seu processo de conduta, a partir do seu processo de convencimento, vai tornar o seu produto e o seu serviço cada vez mais desejável, cada vez mais indiscutível e cada vez mais demandado ali dentro da sua entrega, dentro do seu produto e dentro do seu serviço. Os gatilhos mentais, o que são eles? São ferramentas, modos de abordagem que são capazes de aumentar muito mais as suas probabilidades a pessoa de comprar, de ofertar, de tomar determinadas ações. Os gatilhos mentais são princípios psicológicos que vão funcionar de uma forma muito inconsciente, de uma forma muito intuitiva nas pessoas e elas vão poder explorar ali e obter a partir do seu próprio consentimento, a partir da sua própria ação, para fazer a execução de um determinado produto e de um determinado serviço. Mas se você quiser aprofundar mais sobre esse assunto, é importante e isso vai te ajudar ainda mais para você poder aplicar isso em diversas áreas da sua vida. Então, a todo momento, como eu disse, nós precisamos nos posicionar, vender uma ideia, vender um produto, vender um serviço e fazer o uso de gatilhos mentais, das armas da persuasão, é muito importante. Existe um livro muito interessante, que é um livro o nome dele é Robert Cialdini. Ele escreveu um livro que se chama As Armas da Persuasão. Esse é um livro interessantíssimo, se você quiser aprofundar mais sobre esse conceito, sobre essa informação, e vai te ajudar muito sobre os gatilhos mentais. Eu vou falar alguns gatilhos para você poder entender de uma forma mais material do que eu estou falando. Por exemplo, existe um gatilho mental que chama o gatilho da reciprocidade. O que é esse gatilho mental? Este é certamente um dos gatilhos mentais mais fortes que são aplicados ali no dia a dia, principalmente na tomada de decisão. Isso porque esse gatilho mental, ele demonstra para a pessoa a partir de uma regra da reciprocidade. A partir desse sentimento de reciprocidade, nós sentimos a obrigação inconsciente de retribuir determinada ação a alguém. Por exemplo, quando você é muito gentil com alguém, quando você é muito cortês com alguém, quando você ali causa uma orientação a alguém de uma forma muito pontual, a pessoa ela se sente tão grata, ela se sente tão acolhida que ela sente a necessidade de retribuir. E às vezes isso dentro do seu processo de vendas é muito importante, porque quando você está ali querendo vender um produto ou um serviço, pensando no seu funil de vendas, ali no topo do funil, quanto mais você for cortês, quanto mais você ofertar bons conteúdos de valor, bons conteúdos gratuitos, quanto mais você solucionar gratuitamente a vida daquela pessoa, mais ela vai ter uma sensação de reciprocidade. Quando ela precisar de fato executar alguma demanda, ela vai ter você como referência, ela vai lembrar de você e vai pedir para você executar aquela determinada ação, aquele serviço, porque antes dela te contratar, você já fazia isso por ela. Então você cria aquele senso de reciprocidade e esse senso de reciprocidade ele é excelente no processo de fidelização. Eu tenho certeza que você conhece alguns clientes que eles sequer fazem orçamento em outros lugares, que eles
nem tentam comprar em outros lugares só pelo senso de reciprocidade, só porque eles sabem, não, toda vez que eu preciso, aquela empresa, aquele negócio, eles sempre me ajudam, eles sempre facilitam para mim, eles sempre reconhecem o meu aniversário, me dão mimos, me dão presentes, me dão descontos, e isso traz aquela fidelização e aquela consciência de identificação entre as pessoas, porque lembra, ninguém compra de uma pessoa que não confia, ninguém compra de alguém que não traz esse sentimento, essa troca. Então é muito importante utilizar de uma forma muito intencional esse gatilho da reciprocidade. Esse gatilho, ele é aplicado milenarmente à humanidade porque ela foi educada a obedecer à regra da reciprocidade, sobre a pena de sanções sociais. Então nós pensamos assim, nossa, a pessoa me tratou tão bem, nós somos educados a retribuir. Por isso que esse gatilho, ele é tão utilizado e ele é tão importante. Por exemplo, quando você faz a questão de amostras grátis, você mostra a experimentação e você também cria o processo de reciprocidade. Essa técnica da amostra grátis, ela é um clássico e ela vem sendo aplicada ao longo da história de uma forma muito eficaz, de uma forma muito técnica dentro desse processo de marketing. Por isso que é tão importante ter essa atuação de uma forma muito intencional e de uma forma muito inteligente. Isso funciona mesmo quando você nunca pediu nada para alguém, por exemplo. A regra da reciprocidade, ela não exige que nós tenhamos pedido um presente ou um favor de uma determinada pessoa, de um determinado serviço. Como afirma, existem diversos antropólogos que estudam essa questão do comportamento humano, demonstra que a própria cultura humana, ela cria uma obrigação de dar, uma obrigação de receber, uma obrigação de retribuir, e é justamente essa obrigação de receber que faz com que o gatilho da reciprocidade, ele tenha um poder moral tão forte de movimentação ali entre as pessoas. Então, por isso que ela é uma poderosa estratégia, uma poderosa ferramenta ali dentro do seu negócio. Assim como o gatilho da reciprocidade, tem outro gatilho também, como o gatilho do compromisso, o gatilho da coerência, que é onde entra aquela questão da identificação. Então, as pessoas, elas gostam de comprar em quem elas confiam, em quem traz compromisso, traz coerência e traz essa confiabilidade ali por parte da pessoa para poder entender todo esse processo. Você confia em pessoas que dizem que vão fazer uma coisa e que de fato fazem aquela coisa, que de fato cumprem com aquela demanda ali dentro da sua realidade. Por isso é importante com que você, dentro de um processo de vendas, com que você honre o seu compromisso, com que você honre os seus prazos, com que você honre as suas falas, com que você tenha uma pessoa, seja uma empresa, um negócio, que tenha autoridade ali dentro da sua fala, porque o princípio do compromisso, da coerência, ele vai se apoiar no fenômeno que nós temos como o processo da tomada de decisões. Diversas pressões internas e externas, elas vão fazer com que a pessoa, ela tome uma escolha. E a pessoa, normalmente, ela toma uma escolha com aquilo que ela confia, com aquilo que ela, então, tem ali uma orientação e um direcionamento. Então, veja só que existem diversos gatilhos mentais que podem ali te ajudar no processo das tomadas de decisões, de orientar no seu processo de vendas, de consolidação. Então, é muito importante se atentar a isso. Tem um gatilho mental, por exemplo, da prova social. Então, se você trabalha com cursos, por exemplo, se você vai vender um curso e você quer estar estudando aqui sobre funil de vendas, que tal você começar a colher depoimentos? Então, comece a oferecer gratuitamente o seu produto, o seu serviço, colha depoimentos para que as pessoas tenham confiança. Vou trazer um exemplo bem clássico. Se você quer comprar uma mesa, tem a mesma mesa vendendo na OLX e tem uma mesma mesa vendendo no Mercado Livre. Aquela mesa, elas têm o mesmo valor, a mesma descrição, a mesma especificação, só que em um, ela é qualificada como 5 estrelas e tem vários depoimentos falando que o produto chegou corretamente, que o produto é muito bom, que o produto é exatamente como se diz ali na descrição, que aquele produto ele atende conforme as especificações. Então você olha o outro produto que não tem nenhuma venda executada, 0 vendas executadas, nenhum depoimento e não tem nada falando sobre aquele produto. Em qual dos dois você vai comprar? Os dois têm o mesmo preço, a mesma descrição e a mesma oferta. Inclusive, aquele que não tem depoimento diz que você receberá em um prazo muito mais curto. Eu tenho certeza que mesmo que o outro produto que está falando que vai te entregar mais rápido,
rápido, mas só pelo fato de não ter nenhum depoimento e nenhuma especificação, você não vai querer comprar lá. Você vai querer comprar no outro, aonde está falando que tem pessoas que já deram a confiança, isso chama prova social. E de que modo no seu negócio, no seu produto, você pode então ir construindo esses gatilhos mentais que vão trazer essa confiabilidade ali para o seu produto, para o seu negócio e para o seu serviço, entende? Então é muito importante dentro do funil de vendas você ter um conhecimento também em se tratando dos gatilhos mentais e de que modo você vai aplicar esses gatilhos mentais para o seu negócio, de que modo você vai ter um gatilho mental da necessidade, mostrando a sua competência, mostrando o senso de urgência, o senso de convencimento, para poder de fato executar. Porque qual é o objetivo principal do funil de vendas? Executar a venda. O bom funil é aquele funil que atrai e que converte em vendas, em resultados, em lucratividade, tá? Então essa dica desse bloco é exatamente sobre isso, para que você entenda a importância dos gatilhos mentais e para que você dedique tempo para poder executar e estudar sobre isso para aplicar dentro do seu negócio. E no próximo bloco nós vamos entrar sobre o passo a passo da construção do seu funil de vendas. Nós vai ser uma aula ainda mais prática sobre esse assunto, tá bom? Aguardo vocês e até lá!